Bom, começamos então mais uma live da Lado B Escola de Música. Muito bem, estamos aguardando aí o pessoal chegar. Hoje a gente vai. Vamos esperar a galera entrar, que aí eu já falo exatamente o que vai ser hoje, que hoje é uma noite muito especial. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vamos lá. O pessoal está entrando aí, já já a gente começa. Só esperar aí o Caio Inácio, percussionista Caio Inácio, entrar na live. Eu já convido ele para a gente começar um bate-papo bacana sobre cultura africana, principalmente as influências da cultura africana dentro da música brasileira. Hoje vai ser bem interessante. Vai esperar o Caio Inácio entrar, ele apareceu aqui, ó, vamos lá. Vamos convidar Caio Inácio. Bora lá, Fala, tudo bem? Caião! Tamo Grande junto, e aí? Caio Inácio. Tudo bem? Tudo jóia, e com você? Como é Bem, que... graças a Deus. Boa noite para você e boa noite a galera que está entrando aí também. Boa noite, como é que estão as coisas por aí, Ah, nesse período aí ímpar? período de reflexão e acho que autoconhecimento também e de muito aprendizado para a gente, né? É verdade, é verdade. Muitos paradigmas vão cair por terra. Aprendendo a lidar com essa nova situação aí. Exato, bacana. É isso aí. E hoje, para quem não conhece o Caio Inácio, é um percussionista, produtor, compositor, cantor, e foi um dos meus primeiros professores de percussão. Sim, Eu fiz poucas aulas porque eu sou um ótimo aluno, né? Eu sou aquele aham. aluno que acaba fugindo das aulas, né? Mas foi de muita influência para mim e carrego com alguns aprendizados até hoje. Mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está entrando na live aí. Veloso Cravações. A Jaque também está aí. Um beijão para vocês. Enfim, hoje a gente vai falar então de bater um papo aí sobre a cultura africana e como que ela influenciou a nossa música, né? A música Isso. brasileira, né? Quer dizer, é um assunto gigantesco, né, Caio? Tem muita Muita coisa, coisa. né? É a nossa grande influência, na verdade. Na verdade, é a grande influência da música do mundo, né? A, Exato. a, É. a música da África influenciou a música americana, a música caribenha, a música brasileira, a música sul-americana toda, né? Sim, Influenciou sim. demais. Exato, exato. Tem muita coisa aí. Está enraizado exatamente exatamente, principalmente pela essa época de escravidão, né? De ter, enfim, da cultura africana ser levada para todos os cantos do mundo. Isso tem uma influência muito grande, né? E a gente vai falar sobre isso. Antes, eu só queria. Hoje foi uma coincidência, eu queria te mostrar uns Olha, bonequinhos aqui, que Caio. bacana. É, isso aqui chama-se Abayomi, são bonequinhas Abayomi. de pano, né? E aí, uma das histórias, né, da criação desses bonequinhos, enfim, existem várias teorias, mas uma delas é que dentro dos navios negreiros, as mulheres cortavam a própria saia para fazer bonequinhos, então não tem costura, não tem cola, são feitas a partir de nó, né? Então, para que fosse um acalanto para aqueles que estavam, né, dentro dos Uhum. navios, né? Enfim, só queria é que Lindos. meu sobrinho que fez aqui, que está estudando um pouco da cultura africana, e Ah, ele, que ele bacana. me trouxe aqui, tá? Olha que Então, bonito. só para Linda mesmo. ilustrar, bonitinhos, né? Tá bom. Vamos lá, Caio, você que dita aí o assunto, né? É, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as funções da música africana, porque a gente ouve música e acha que sempre é entretenimento, né? Mas É. não, né? A música africana, assim como outros estilos, dependendo da região, enfim, religião, Uhum. tem funções diferentes, né?
E a música africana também. Tem, com certeza. Ela tem. Toda a música africana tem uma função dentro do contexto da sociedade africana, né? Então, Sim. você tá ouvindo bem minha voz aí? Total, para mim tá Tá ótimo aqui. O legal? pessoal pode comentar aí também se não tiver legal. Galera, comenta aí se não tiver volume legal. E vamos que vamos. Bom, Legal. primeira coisa, quando você falou uma coisa importante, que é essa questão de ter espalhado a cultura africana pelo mundo. Eu costumo dizer nos meus cursos que Sim. a diáspora e os navios Uhum. negreiros, a questão da escravidão, foi o Uhum. evento mais triste e mais importante da história da música. Que ao mesmo tempo que ele foi Sim. extremamente triste por Uhum. tudo que aconteceu, foi por causa dele que a gente conseguiu ter tanta informação sobre a música africana através dos escravos, e assim o mundo todo, né? O Sim. Ocidente teve acesso a isso, né? A Europa também depois, né? E, lógico, muito tempo Uhum. depois. É, então, isso foi um evento muito importante para a música contemporânea, né? O fato dos navios negreiros conseguir espalhar pelo mundo essa cultura maravilhosa. Sim. Dentro do que a gente chama da cultura africana, é importante, eu sempre falo também dos meus cursos, o que é importante, quando a gente fala de África, e Sim. isso eu tenho testemunhado assim, através dos cursos, quando eu vou para o interior, principalmente, a primeira pergunta que eu faço é: quando eu falo África, o Uhum. que vem à sua cabeça? Eu pergunto para as pessoas. E muita gente responde: ah, é um país muito legal, de uma música bacana. Então, muita gente ainda acredita que a África seja um Uhum. Um país. país, né? Até porque existe uma certa confusão aí, quando a gente fala Uhum. de África, aí a gente tem África do Sul, e quando você Uhum. fala em África do Sul, as pessoas pensam em África do Sul e África do Norte, Ah. né? Uhum. E são dois países, né? Então isso gera uma certa confusão nas pessoas, de não saber que é um continente maravilhoso, né? A Sim. gente tem o norte da África com outros sons, mas não existe a África do Norte, existe a África do Sul, um país, né? E os Uhum. vários outros países, né? Então, Sim. quando eu comecei a estudar a cultura africana, muitos anos atrás, muito jovem ainda, comecei a me interessar por causa da percussão, logicamente. Sim. A gente começou a perceber que era muito amplo esse estudo, esse conhecimento deveria ser um estudo muito amplo e constante, né, para você Claro. entender o que acontecia naquele continente, né, maravilhoso. A Uhum. gente vai ter a África Árabe, a gente vai falar um pouquinho sobre a África Sim, Árabe, é, África exato. Subsaariana, África Uhum. Banto, enfim, mas é, são muitas culturas dentro desse grande continente. E com o passar dos anos eu comecei a perceber, no começo eu dizia assim, ah, tudo veio da África, tudo Uhum. veio da África. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, a coisa toda veio é, não só da África, mas com a saída dos mouros ali até para a Espanha, e dali Uhum. que eu acho que foi difundido para o mundo essa cultura, né? Através até da música Sim. espanhola, da própria música portuguesa, enfim. E Aham. dali ela foi se expandindo até chegar onde a gente tem que hoje todo mundo conhece a cultura, um pouco da cultura africana, né? Então, na Uhum. verdade, a coisa toda aconteceu ali no Mediterrâneo, né? Todo o Sim. Mediterrâneo com essa ida e vinda que é muito perto, Marrocos, Sim, Argélia, ali é muito perto da Europa, da Espanha, da rapidinho Europa. para Aham. você atravessar. Então ali aconteceu muito essa influência, né? Sim. E aí ela vai se espalhando pelo mundo. Primeiro aqui nas Américas, né? América Uhum. do Sul, a influência forte bantos e urubás, né? Os Urubá, sim. Jeje, Nagô. Aí no centro América ali, no Caribe, os Yorubas também. No norte, nos Estados Unidos também, através dos Uhum. escravos que foram para lá. Então, eles foram, Sim. logicamente, teve uma grande confusão, não dá para a gente precisar. Quando a gente fala, a nossa influência é Banto, Yorubá ou Nagô, Uhum. não dá para precisar, porque era uma confusão. Eles eram todos colocados dentro de um navio e eram Sim. espalhados pelas Américas. Então, a Uhum. gente teve o que a gente chama de melting pot, essa confusão Aham. de gente trazendo culturas diferentes para os lugares. Então, é muito Sim. difícil. A gente fala muito sobre Angola aqui no Brasil, É. que é a nossa influência maior do samba, né? Depois que veio Semba o e. nosso Aham. samba, né? O samba de Uhum. Angola.
e que a nossa maior influência é essa. Os estudiosos costumam dizer isso. Mas tem um pouco de tudo, tem muito Uhum, da cultura iorubá, iobô, né? Porque uhum, também eles saíam ali da região do Benin, da ilha de Gore, de onde saíam os navios negreiros normalmente. Então, o uhum, Benin é um país de grande maioria Yoruba, né? Ou Yorubá, como a gente chama aqui. Então, veio muito dessa influência também para a gente, nos costumes, na comida, na roupa, né? E principalmente na música. Então, voltando àquela questão que você falou das funções, a gente sim, vai ter três funções fundamentais. O social, né? Porque ela socializava, né? Através da música, como a gente tem aqui, através das nossas várias, como carnaval, nossas várias manifestações, né? uhum, Religiosa e didática mesmo, né? No sentido de que eles eram educados através disso. Nós temos a grande influência dos griots, os hum, jalis, que eram os contadores de história. Então, eles contavam as histórias da tradição daquela família, daquelas famílias, uhum, através do canto e dos sim. contos, né? Na A verdade. tradição oral que é antiga, né? Que Antiga, vem de lá, vem de vem de pai lá para de filha, ela trás. vai passando, Aham, né? Lembrando que uhum, os griots são normalmente 5 famílias africanas que têm essa capacidade, né? Aqui a gente tem uma coisa interessante que no Nordeste, né? Que são uhum, os repentistas, são os sim, contadores de aham, história ali que também uhum, passam essa tradição oral. E, na sim, verdade, na África, ainda hoje é muito forte essa tradição oral. Apesar de hoje já ter livros, filmes, muitos filmes sobre a cultura africana, que a gente vai falar uhum, depois também, mas ainda é a tradição oral que prevalece. verdade, verdade. Eu sempre me perguntava quando ia estudar ou tocar música nordestina, né? Baião, forró, eu falo, poxa, tem influência árabe, né? Poxa, tem influência árabe, É, mas da onde que veio essa influência árabe? E aí, na verdade, são dos povos árabes dentro da África, que é o que você dentro falou, que da as pessoas não África. conhecem as etnias, né, dentro da África, né? Sim, Existem as etnias árabes dentro da África, né? Todo o Então norte vem daí. africano é muito influenciado pelo Hum, Egito, É, Marrocos, sim. Argélia, Uhum. Libéria. São países que têm muita influência árabe, que a gente chama de Sim, África Árabe, inclusive, né? África Árabe. África Árabe. E muitos são muçulmanos também, que aí é a A parte grande da maioria, religião que é diferente da etnia, né? a grande maioria são muçulmanos, né? Aham, Na Nigéria é muito forte, na Argélia é muito forte também. Então, aí já traz instrumentos da cultura árabe, como o exato. derbaque, por exemplo, né? Sim, Que é chamado também de tabla egípcia, é um instrumento muito tábua forte do Egito. egípcia. Aham. É chamado de tabla egípcia, que a tabla, na verdade, é um instrumento indiano, né? Aqueles Indiano, dois é. instrumentos parecem para quem não conhece, parece dois Um bongô, né? bongozinho, né? E eles são, apesar do som não ter muito a ver com o Nada a ver. bongô, é bem diferente, né, tal. Mas a aparência é... E aí ali a gente tem a tábua egípcia, que é o chamado derbaque, ou darbuca, dambek, cada Darbuca, país vai é. ter um nome diferente. Principalmente Sim. esse instrumento é usado, o canto é aquele canto bem mouro, né, parecido Aham. com o canto árabe, em toda o norte ali da África. Então, ali é muito forte a presença da cultura árabe. Mas tem coisas interessantes, por exemplo, que você falou da cultura árabe. O atabaque, né, o nosso atabaque Uhum. aqui, muitos estudiosos dizem que ele vem de tabar. Ele não é um instrumento africano. Ele é um instrumento árabe, Olha, de tradição árabe, que de vem tradição árabe. supostamente de um nome tabar ou alguma coisa parecida. E daí o atabaque que a gente conhece. Se a gente for Atabaque. pegar toda a cultura do norte, do nordeste ali, a zabumba é muito parecido Uhum. com o tabla, que é um instrumento árabe Uhum. também, né? Então, O o pandeiro é choque, o árabe. scott, o O pandeiro pandeiro, árabe né? também. Vem, Apesar de a gente ter em muitos países da África, principalmente Nigéria, um pandeiro que que tem é um pandeiro. tocado da mesma forma que os árabes tocam, que é assim, né? Não é tocado Uhum. assim como a gente toca. É. Então, o pandeiro é um instrumento interessante que ele é encontrado em praticamente todas as culturas. Uhum. Na Espanha tem, em Portugal tem, no mundo árabe todo tem o pandeiro também. Aqui em Porto Rico temos as pandeiretas, que é sem som. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem os pandeirões, né? Então,
a gente vai ter o pandeiro presente em vários Já é um lugares aí na, instrumento mais divulgado, e mais na África também, é. presente em tudo. Então, na verdade, eu acho que essa informação vai se confundindo. É muito difícil. De tempos em tempos, a gente está estudando constantemente essas culturas, Uhum, você vai vendo outras teorias. Então, sim, às vezes eu vejo o que acontece muito no mundo da música, né? Fala, uhum, se está errada essa informação, às vezes uma sim, informação que você tem hoje, daqui 20 anos, ela já não vai ser mais válida. sim. Porque é história, né? Então não dá Uhum. para E ela é precisar viva, assim. né? A história é viva. Ela é viva, ela está o tempo todo se transformando e o tempo todo você tem uma informação nova, tem um arqueólogo que descobre lá Uhum. um osso que parecia que o cara E fazia aí tal coisa, enfim. já Então, muda toda a história, né? Já, já muda toda a já história. muda Então tudo. não tem. Eu vejo muitos, na área de percussão principalmente, muita gente que é uma coisa milenar, mas ainda o estudo da percussão é muito recente, a escrita da percussão, por exemplo, é muito recente. Muita gente se colocando como dono da verdade. Ah, escreve assim, Sim. escreve assado, toca assim, toca assado. Eu falo, não existe erro, né? O Ayrton Uhum. Moreira, que é um grande mestre da Sim. percussão, talvez o Uhum. maior percussionista de todos os tempos, né? Ele diz Uhum. uma coisa interessante: ele falou, tem dois jeitos de tocar um instrumento, o jeito Uhum. certo e o meu jeito. Então, assim, Sim. isso é muito Que bom, né? Que interessante, porque bom que existisse, porque dá abertura, né? Deixa em então aberto. eu já acredito que em música não exista erro, exista Aham. possibilidade de você fazer, jeito de você fazer, né? Então, Sim. acho que isso vai se transformando, o estudo dessa cultura vai se transformando. E eu, às vezes, tendo contato com músicos, estudiosos africanos, você percebe que assim, é uma coisa completamente diferente. E, Uhum. o jeito de expor aquela cultura é completamente diferente do nosso. Tem muita coisa que eu abordo no curso, que eu te mandei, o meu Sim. PowerPoint que a gente usa, e que, se você conversar com africanos, isso vai mudando Claro. dependendo do Uhum. país que é, porque a informação, por exemplo, na ONU, uma das discussões, eu conversei com o Dr. Obi, que é um nigeriano, e recentemente, não, há uns 2 anos, e ele reivindicando, isso no encontro sobre a África, ele reivindicando que o Yorubá deveria ser uma língua adotada na ONU, porque somos não sei quantos milhões, ele dizia, aí eu questionei ele, Uhum. falando assim, mas quantos são? Quantos Yorubá nós Sim. temos? E aí tem uma série de questões, por exemplo, a língua africana que se fala na ONU é o Swahili, que é do sul, da África do Sul. Uhum. Então, se adota o Swahili. Por quê? Porque, logicamente, foi um país que foi colonizado pela Inglaterra e talvez aí tenha Uhum. facilidade, aí os caras escolham Sim. daquela língua, que não é nem uma língua tão falada na África, o Swahili. Talvez o Uhum. Yoruba seja bem mais falado. Mas também temos outras línguas ali que ficaria muito difícil escolher uma língua, né? E aí a África tem uma questão muito, muito interessante, que é uma discussão de alguns filósofos, estudiosos também, sobre o pan-africanismo, de Hum. unificar de alguma forma a cultura africana. Por exemplo, a língua, ter uma língua que seja unificada para Universal que ali você para possa se todos. comunicar melhor. Porque imagina a confusão, são 2.000 etnias com 2.000 línguas. Uhum. Imagina a confusão que isso Sim. não se causa. Então você vê É. alguns encontros que Mas eu também é um fiz, projeto dificílimo também de colocar em prática, né? com Unificar, porque certeza. geograficamente a África é grande demais, né? É E assim grande, tem suas complexidades ali dentro. Como que você, né, unificar aquilo também é abrir mão de certas riquezas, né, que estão incrustadas ali na cultura de pequenos povos, né? Como seria, que é é, fazer seria, isso? seria, seria bem complexo mesmo, porque mas isso aí acaba dificultando a própria É, questão de você ter um entendimento da África, né? Porque sim, cada um vai exato, falar uma coisa diferente, né? exato, exato. Então, na Aí, verdade, aham. não dá para entrar muito nesses meandros assim, Aham. porque cada um vai ter a sua razão, né? Sim, 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 sim. Quando a gente fala da questão uma das questões que a gente fala usando o PowerPoint, a questão da mulher na cultura africana, Aham. o africano tem uma visão, e aqui talvez eu seja leviano falando isso, mas vou usar da nossa Uhum. ocidentalidade, se é Sim, que existe a nosso palavra. prisma aqui é. Isso eu falo no curso, é o primeiro choque que acontece, principalmente quando tem mulheres.
a mulher na cultura africana me parece ser um zero à esquerda. Ela em alguns lugares não pode votar, não pode tocar, não pode Uhum. nem falar, né? Sim. E quando eu falei isso para um africano, sobre a questão da circuncisão feminina, por exemplo, Uhum. eu Sim, quase sim. apanhei, né? Porque ele falou, Caio, você não sabe o que você está falando, você não é Uhum. africano. Porque Sim. isso é muito presente, eu estou falando de um intelectual, né? Uhum. Africano, eu conversando com um intelectual africano, um doutor em música, e eu contestando isso, mas o senhor acha que ainda isso é uma coisa presente, isso é correto? Ele fala, você não sabe o que está falando porque você não. Então é muito difícil você discutir a cultura alheia, né? Uhum. E dizer Claro. que a circuncisão feminina é errado, porque nós ocidentais acreditamos que seja errado. Então, o Uhum. entendimento que, quando eu questionei sobre isso, sobre o papel da mulher na cultura africana, isso a gente pode até generalizar, porque em vários países isso acontece, até porque o mundo muçulmano também traz isso, né? Bem Sim. presente. Então, quando você questiona a questão da circuncisão, né? Que é uma coisa que acontece, a sensibilidade Uhum. sexual da mulher suprimido Retirada, já na sim. adolescência, tirado, Uhum. raspado, é cortado, né? O clitóris da menina, e é costurado para que só o marido possa tirar aquela costura e aí então ele ter certeza de que ela é virgem. Uhum. Enfim, quando eu questiono sobre isso com um africano, um doutor em música da África, ele me diz assim: você não entende o que você está falando. Uhum. Por Uhum. quê? Eu falei, mas por quê? Eu não consigo entender. O senhor pode me explicar? Ele falou, porque a mulher na cultura africana é sagrada. A mulher na cultura africana é a mãe. E sendo mãe, Uhum. ela não tem direito aos prazeres carnais. Então, o entendimento do Sim. africano para essa questão da circuncisão mesmo é que a mulher ela é sagrada, ela é a mãe, Uhum. né? Sim, E a sim. gente ocidental tem um entendimento que tudo bem, vamos lá, tal. Então, esse entendimento é muito difícil eu sair chocado pensando, Claro. poxa, Aham. até que ponto eu tenho razão, até que ponto ele tem razão, né? Sim. Então é muito É difícil porque a gente questionar. traz uma carga cultural que está num outro lugar e não adianta a gente querer crucificar algo, crucificar também já é, né, trazer uma outra referência, mas sim, cada costume tem uma origem, tem uma história, né, Uhum. enfim, é difícil realmente você debater algo se você está olhando de um outro prisma, né? Agora, eu só queria, só para não perder aqui, Caio, é, a, a Cláudia Regina, mandou uma pergunta. Ela queria saber a origem do berimbau, da onde que vem, Hum. enfim, berimbau, né? A Bahia, na música Tem brasileira. um instrumento africano que é Uhum. muito parecido com o berimbau, é tocado com a boca. Ele é Hum, pequenininho, tocado com a boca. Provavelmente veio desse instrumento. Assim como a cuíca, a nossa cuíca veio de um instrumento chamado puíta, mas que uhum, o cabo dela era para fora, não para dentro. Então, no Brasil, ela começou a ser usado. Então, tudo isso são histórias também que a gente conhece estudando, vendo um instrumento, uma coincidência. Mas o berimbau tem uma origem africana nesse sentido. Não o berimbau dessa forma que é tocado, mas tocado uhum. na boca. Inclusive, tem um outro instrumento que chama berimbau de boca, que é tocado também, mas é Que aí, diferente, é de metal e às vezes é de bambu, que é já de uma outra região. Então ele entendi. tem essa influência africana desse instrumento que era tocado aqui na Uhum. boca, uma corda também como o birimbau. Cada região da África trouxe alguma influência, que é o que você falou também, de estar todo mundo misturado ali dentro dessa diáspora, né, de deslocamento de povos e vindo para cá, na época da escravidão. Então. E aí surgiram instrumentos parecidos, diferentes, né, com influências, ou o mesmo instrumento. Né? E aí a gente entra um pouquinho também na coisa da religiosidade, né? Também a gente tem aqui no Brasil candomblé, umbanda, né? Em outros países onde tivemos aí essa exploração da mão de obra africana, também os povos, né, tinham aí a religiosidade, enfim, dentro das suas comunidades, de alguma forma, e a música também bebeu daí, né? Enfim, tinha ali
musicalidades dentro desses, dentro da, enfim, dentro dessas religiões aí que se apresentam, né? Sim, Ricardo, é correto, com certeza é isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito delicado, e eu tomo muito cuidado Uhum, quando eu for falar de África. Às vezes eu dou cursos em escolas, e a primeira coisa que se pensa, é coisa de candomblé, é coisa de sim, macumba. Então, existe um preconceito muito grande ainda no Brasil, por sermos verdade. um país de maioria católica e hoje evangélica, né? Uhum, Então, existe um preconceito muito grande, primeiro, com essas duas religiões, o candomblé e a Umbanda, as religiões de matriz africana. Então, é, logicamente que toda a cultura, de uma certa forma, a cultura africana, está ligada à religiosidade também, que inclusive é um dos primeiros aspectos que a gente falou das funções ali da música africana. É isso. religiosa, sim. Mas não necessariamente a música pop africana é muito rica. Então, por exemplo, eu abordo nos Uhum, meus cursos muito mais o African pop, o pop uhum, africano, do que propriamente essa canção, essa música religiosa da África, né? Então são duas coisas. Quando as pessoas ouvem, por exemplo, você cantar alguma coisa em Urubá ou em Quimbundo, que é de Angola, enfim, elas remetem logo à religiosidade, e a Umbanda e o Candomblé. Não uhum. necessariamente vem daí. Então, isso é uma coisa. E hoje na África tem muita. A Igreja Universal está dentro da África com muita força, a Sim, religião é. católica está dentro da África. Então, assim, já não é mais essa tradição da religiosidade. Mas isso também se confunde muito. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a influência do candomblé na nossa música muito presente. Aham, Primeiro nas letras, e depois, se você for pegar os ritmos, né? O Ijexá, que é um sim, ritmo muito Jixá. tocado por o Caetano, o Gil, ele veio da Uhum, religiosidade, ele veio do Ijexá, ele veio de um toque do candomblé. O que mais? A música baiana, muito uhum, forte da nação de Queto, sim. traz a presença muito forte, o som do Olodum, da timbalada, enfim, traz essa influência rítmica, né? Uma presença Uhum. rítmica muito forte. Então eu vejo às vezes nas igrejas sendo tocado o ritmo do Ijexá, que é um ritmo é um toque de chamada dos orixás, de Aham. Oxalá e Oxum, e aí de repente está dentro da religião dos evangélicos. E às vezes as pessoas E nem sabem, né, o que estão tocando exatamente, não, nem né? sabe, Ou exatamente. pelo menos a origem, né? Não é que estão tocando, mas a É, origem daquilo. mas realmente não dá, não tem como sair Uhum. assim, se você tem algum tipo de preconceito com essa questão religiosa, não tem como, se você for tocar música contemporânea, tem e tu, você pegar a música É. da Madonna, você vai ter toque ali africano, Uhum. que tem, se pegar o som da Marisa Monte, vai ter som, você vai pegar o som sei lá, é, enfim, do Paul McCartney, sei lá, vai ter algum toque ali que remete a alguma Uhum. coisa da África, talvez alguma coisa religiosa. Então, é muito difícil realmente você. Mas eu acho que aí também, se existe o preconceito, vale mais a intenção do que você está tocando, né? E, na Claro, verdade, claro. esse é o foco do que a gente pensa como música. Quando a gente fala dessa música, a Luana falou aqui que o som tá baixo. Vamos ver. É. Será que é aí ou o meu aqui? Bom, eu dei uma aumentada aqui, vou falar um pouquinho mais alto. Vamos ver se Deixa eu tentar melhora um chegar pouquinho. mais perto. Porque É, vamos lá. tá baixo, meu, tá baixo. Então tá. Então vamos tentar chegar mais perto aqui para falar mais alto um pouco. Ótimo. Então Som na tá. caixa. Som na caixa. Então, na verdade, acaba se confundindo muito e as pessoas precisam perder um pouco mais esse preconceito do que tem gente que fica muito preocupada. Ela falou que é o meu som que tá Eu- baixo, a Luana falou. Legal, então vou chegar mais perto aqui. É, o entendimento da função. Logicamente que a música aí, a gente entrou num ponto que é fundamental, que é a questão da música, uma análise mais profunda da música, a influência que a música tem. Por exemplo, é muito mais. Deixa eu tentar colocar o fone para ver se melhora. Peraí. Mas Ah, o acho fone que, melhora, é. mas acho que esse fone aqui não. Tá me ouvindo? Alô? Não, agora ficou pior. Para mim Ficou aqui, pior. Então, é.
Eu vou ter que chegar mais perto mesmo e procurar falar mais alto. A Boa. galera, se tiver baixo, vai reclamando e a gente vai Uhum, tentando falar mais alto. Porque a gente começa a embalar na uhum. conversa e às vezes vai É, ficando mais distante um pouco e vai falando um pouco mais baixo. Deixa eu tentar outro fone aqui, vamos ver o que acontece. tá bom. Ele não deu certo. Peraí. Essas coisas da modernidade. Sim. Vamos ver. Como é que está agora? Tá baixo ainda? Pô, melhorou. Não, agora tá alto. Ah, então beleza. Ficou ótimo, Então ótimo. agora, Pelo menos assim pra tá mim bom aqui, falando? pra mim tá A ótimo. Não galera, sei se pra galera tá bacana aí. então a galera vai falando aí, se tiver alto, se tiver É, baixo, a gente vai melhorando na agora medida do possível. acho que. Aliás, Caio, já que agora o som tá Hum, melhor, eu queria te propor, não sei se tá na mão aí, se hum. dá para você demonstrar nos instrumentos aí alguns ritmos, o próprio Ijexá que você falou, né? Aguerê, Ah, Barra tá. Vento, Então peraí, para vou. o pessoal entender qual que é a proximidade do, qual que é a proximidade desses ritmos dentro da nossa música. Que às vezes você dando um Então aqui, ó, exemplo, você já vai lembrar de fica alguma mais música. fácil. Então vamos tentar lembrar alguma coisa. Vamos falar do. Eu não vou entrar muito nos toques, mas assim, eu vou falar um que dê para a galera é, Uhum, remeter mais assim à sonoridade. Então, já que eu falei do Ijexá, né? Então, o toque uhum. do Ijexá, aqui eu estou usando a conga, acho que dá para ver aí, né? Dá pra ver meia Kong que tá lá. Então, o toque do Ijexá é esse, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar o som do Ilê, uma música que o Uhum. Caetano gravou, remetendo ao Ilê, Ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ileaê, Ileaê, sua beleza se transforme em você. Então, aqui a gente tem o Caetano homenageando Uhum. ao Ileaê. E lembrando aqui que tem uma coisa interessante, eu estou usando uma conga aqui, ó. Não sei se dá para Sim. vocês verem, vou levantar. Eu estou usando uma conga aqui, ó. E aí a conga é o seguinte: a técnica da conga tem uma coisa interessante aqui, a gente falar ritmicamente. Hum. Quando eu toco o Ijexá, agora eu fiz um toque usando a técnica do atabaque, que é tocando no meio. Uhum. Na técnica afro-cubana, eu costumo misturar, e aí a gente vai voltar naquela história do tocar certo ou tocar errado. Eu tocaria, e Uhum. eu acho que tem uma sonoridade interessante, Uhum. o toque do Ijexá dessa forma, usando a técnica afro-cubana. Então, tanto eu posso fazer aqui, usando a forma de tocar o atabaque, como eu posso usar a afro-cubana. Então, se eu mudar a mão também, para a galera se situar o que está Uhum. acontecendo. Mas aí, o Caetano, o Gil começaram a fazer essa brincadeira, usando brincadeira no bom sentido, usando o toque do Ijexá para compor algumas músicas. Então, por exemplo, a gente vai ter Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito que Deus dá. Toda menina. E aí aqui acontece uma Uhum. coisa interessante, eu vou voltar aqui, vou indo e vindo. Boa. Acontece uma coisa interessante que o Ijexá é um toque bem lento, pá, Sim. que é o toque para Oxum e Oxalá. E Oxalá a gente tem o Oxalá, Oxalufã, que é o Oxalá velho, então ele Uhum. é um ritmo lento, é para trás tal. E aí o Gil vem, acelera e faz. Toda Uhum. menina baiana tem jeito que Deus dá. Ele dá uma Toda menina baiana. desconstruída no Ele ponto. brinca com a história do ritmo. Uhum. Aí depois vem, por exemplo, Caetano Veloso, outra. O melhor do tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali, que não tem nada a ver com religião, mas que traz a Sim. energia do orixá, de Oxalá. O Uhum. melhor o Uhum. tempo, esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. De uma certa forma, ele traz a referência de Oxalá e Traz. do Uhum. orixá, mas uma música que não é religiosa, não tem nada a ver com religião. Sim, Nessa, sim. na sequência, e aí eu não estou falando nem cronologicamente, porque
não dá, com certeza foi depois, mas não dá para precisar agora de cabeça assim que ano foi composta cada uma. Vem o Jerônimo, que é um cara do candomblé, que é um compositor baiano, e cria uma música que é uma música que muita gente gravou, que muita gente nem sabe de quem é, do que fala, mas que já ouviu em algum lugar, que é essa aqui. Nessa cidade todo mundo é do Xum, Xum, é do Xum. homem, menino, menina, mulher. Que aí ele tá falando bem da religião. Aham. Toda essa gente radia magia. E presente na água doce, que é de Oxum, presente na água Uhum. salgada, e toda a cidade é do Cidade é do Oxum. Xum. É do Oxum. E aí ele segue nesse sentido. Então, E um monte de aqui gente só gravou essa música, né? Um um monte. monte de gente. É, A Rita Ribeiro gravou aqui. Então, ela foi é. uma música muito gravada. Então, o Jerônimo veio com esse insight de trazer uma coisa do Uhum. candomblé para uma coisa popular e contando essa Sim. história de Oxum de uma certa forma. Na cidade, todo mundo é de Oxum, seja Uhum. tenente ou filho de pescador. Então, não é exatamente uma música religiosa. Ela foi até adotada por alguns centros usam Uhum. ela, né? Mas ela não é exatamente uma música religiosa. Outra música que eu lembrei agora, que eu estou lembrando aqui de cabeça, a gente não foi Boa. ouvindo hoje. É, Aham. outra interessante que também não é da religião, mas fala da questão do tempo. Então, o tempo tem muito a ver com Oxalá e Poxa com o lá. próprio Oxum. É, deixa eu lembrá-la aqui, peraí. És um senhor tão bonito quanto a cara do seu Uhum. filho. Tempo, 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 tempo. Até tempo, mais tempo. lenta. Tempo, 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 tempo. Então ele fala do tempo, Uhum. então ele usou a rítmica do Ijexá para falar sobre a coisa do tempo. Então, assim, o Ijexá pode ser o grande exemplo para gente usar aqui Uhum. é, e para falar sobre essa influência dessa música religiosa dentro da música popular, da música popular brasileira, né? Esses são só Uhum. alguns dos exemplos, né? Sim. Então, você pode usar várias coisas, né? O toque do né? Então, se você for colocar isso aqui, dentro da religião, você vai encontrar esse toque também, que é o toque do Olodum, Uhum. que é a nação de Queto. Então, Jeje também, Jeje Nagô. Então, vai trazer muito esse elemento dentro dessa música, né? Mesmo não falando da religião, né? Sim, Mesmo sim, não sim. falando de alguma coisa religiosa. Então, essa é vamos dizer assim, que seja uma licença poética, né? Que Uhum. alguns compositores ou grupos usam para falar, para tocar, para trazer esse toque, né? Então, Uhum. sem se comprometer com a religião, né? Não necessariamente falar, eu Sim. sou da religião, né? Porque essa questão até quando a gente chama de macumba, aí eu vejo às vezes Aham. muitas postagens, pessoal, macumba é um instrumento, a macumba boa, a macumba ruim, não tem muito, Ah, eu acho não, que, não, não, assim, assim, a, sim. a gente tem um exemplo desse preconceito religioso que às vezes acontece. Por exemplo, a, a religião de matriz africana mesmo, que do Benin principalmente, está bem na moda usar toques na música popular, aqui o Bruno falou. É, isso aí, É. tá mesmo. Não, e ele falou também, só complementar, ele falou que esse tema é muito interessante sobre música e religião, né? É, E eu até falar aqui para o pessoal que está ouvindo que a gente pode lançar, depois eu converso contigo, Caio, da gente formatar alguns cursos em cima com desses temas ou certeza. destes temas, né, que eles desmembram em tantos outros, Bom, para a gente colocar aqui na rede, né? A, ótimo. né, mandar um abraço para todo mundo, falar que as perguntas estão abertas e a Claudinha, a Cláudia, perguntou aqui sobre samba de roda. Se também qual que é a influência, de onde que vem a influência africana, que aí eu acho que já entra num outro lugar, não de religião, né? Com certeza tem a influência, né? Uhum, Porque aí quando a gente vai falar de samba de roda, é, é, assim, a gente vai falar um pouco do samba do recôncavo, que é, é uma outra pegada que também vem de uma certa forma da religião. Então, assim,
eu acho que aí daria um programa inteiro. Por exemplo, falar Sim. sobre o samba de roda, falar sobre o Aham. Ijexá, por exemplo. O Ijexá é um tema que para Uhum. a mim encanta demais, e eu só soube dessa ligação depois. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o ritmo do Ijexá e não Uhum. sabia, e depois eu fui descobrir que eu sou filho de Oxalá, né? Ah, Eu olha. sou da Umbanda e fui Uhum. descobrir depois que eu tinha Uhum. essa ligação com o Xalufã, o Xaguiã, mas de uma certa forma essa energia veio para mim e sempre eu Uhum. tocava o Ijexá. Por exemplo, você falou aí do é, você falou do Aguerê que você falou não, você falou Dos, você falou Ijexá, Aguerê, Barra Vento. Aguerê Barra Vento. Aguerê. Eu nunca tive uma ligação Aham. Tão forte como com essa Ijexá. porque não tenho talvez energia de Yansan. Quer dizer, todo mundo tem de uma certa forma energia, mas não tem Uhum. uma ligação. Eu não, eu toco, às vezes eu toco, eu uso em alguma, mas não tenho essa coisa forte como eu tenho com o Ijexá, Sim. colocado no Ijexá. E assim como outros ritmos também. Logicamente, a gente passa, estuda, usa aqui ou ali numa ciência e usa, mas isso é outra coisa Uhum. importante, principalmente os percussionistas que estão presentes, cantor Vanu, já vi que está presente aqui, cantora. Quando a gente vai usar esse tipo de informação, eu acho que é muito importante o respeito, pedir, não pedir para o santo, nem pedir, mas Uhum. pedir uma permissão, né? Aham. Muita gente me falava no começo, você tem permissão para fazer isso, você sabe com que você está, que energia, a energia que eu estou mexendo é a energia da música, é a melhor possível, Sim. que é passar alegria para Uhum. as pessoas e fazer com que as pessoas evoluam de alguma forma, né, naquilo que eu posso colaborar. Então, sempre vem com uma energia boa, né? Então, assim, primeira coisa é isso, é ter esse entendimento Uhum. é, 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 da energia que você vai usar, como que você vai usar também, Uhum. né? Uhum. Então, sempre levar para um caminho bacana, né? Sim. Uma das primeiras músicas que eu fiz é um Ijexá, mas tem uma ideia, eu não sabia como que era. Quando eu compus, eu imaginei que ela seria uma lambada, que era a época da Uhum. lambada, foi lá nos Sim. anos 90. E Uhum. aí depois ela se transformou no Ijexá naturalmente, ela fala mais assim: na cura, no nosso remédio, sempre há de saber que se tem que sofrer para chegar onde muita gente já chegou. Pretexto indiscreta, viver na corda bamba para ter aventura e se lançar contra a monotonia de viver. Uhum. Para isso há de ter paciência, para isso há de ter perseverança, para isso há de ter paciência, para isso há de ter perseverança. Depois, assim, correto, sem teto, me canso de jogar nessa sina de sempre me levar nessa vida que é pele de tambor. Uhum. E apesar de tudo ter coração de artista, que trabalhe sem medo da dor, sem contar com o perigo do amanhã, pra isso há de ter paciência, pra isso há de ter perseverança, pra isso há de ter paciência, pra isso há de ter perseverança. Então, já Legal. trazia essa energia do Ijexá, falando da Uhum. persistência, perseverança, né? Que tem tudo a ver, a letra da música traz uma mensagem linda. Quem está falando Uhum. aqui? O Legal. Tércio Macaé. Tércio Então, Macambira. então assim, é, saber usar essa ritmia com o respeito devido, né? E Uhum. sem necessariamente se comprometer com a religiosidade, né? Sem, né? Sim, sim, Então, sim. tem uma coisa interessante que a gente, para falar sobre religião, né? Não vamos entrar na questão da religião, Uhum. mas mais a questão do preconceito. A religião, talvez, e quem for da religião talvez possa esclarecer melhor isso. Por exemplo, no Benin, o voodoo é Uhum. a religião mãe, vamos dizer assim, né? É, Uhum. Iorubá. Então, o voodoo com dois Os e N. Depois isso eu estou falando de uma forma muito simplificada, tá? Logicamente Uhum. tem Certo? vários entremeios aí. Então aí Uhum. você vem aqui, a gente tem no Brasil,
o candomblé, o Uhum. candomblé, e depois a Umbanda, aí Sim. tem a questão do sincretismo É religioso e tal, sincretismo. Aham. com os santos da Igreja Católica, enfim. Uhum. No Centro-América a gente vai ter, Uhum. na América Central, nós vamos ter a santeria, que é Yoruba também, Santeria que em é Cuba, né? Tem Cuba, bastante. né? É. E no Haiti a gente vai ter o voodoo, que é chamado de Voodoo. voodoo. O que aconteceu com o voodoo? O voodoo, e a gente, até às vezes a gente que é da religião, quando você fala do voodoo, você já pensa no bonequinho preto cheio Aham. de espinho e É. tal. Isso aconteceu, uma coisa que Hollywood fez Sim. questão de tratar essa religião Uhum. como uma magia. Ela tem muito forte a magia negra no voodoo, realmente. Uhum. Né? Se alguém for do voodoo que pode falar mais sobre isso também, eu não sou um especialista em voodoo, mas enfim. Mas ele tem também a presença forte da magia negra, dos curandeiros, da magia negra, enfim, Sim. dos feiticeiros. Mas Uhum. não é só isso, né? É uma religião, assim como a Umbanda e o Candomblé, ou a Santeria, Sim, e que sim. Hollywood transformou a coisa no bonequinho da magia negra, de você colocar o bonequinho e a pessoa morrer É, lá não sei aonde. aí Isso aham. Ficou muito ficou muito pejorativo, né, a palavra demais, voodoo, né? Principalmente demais. porque eu vejo as religiões de matriz africana sempre tratam a coisa da dualidade, né? Do bem, do mal. Os Exatamente. orixás são completos e complexos como a gente, né? Como a Tem, gente, como ser humano, não são super igual nas religiões mais cristãs que tudo é santo e puro, né? Não existe essa idolatria. Isso é muito legal Exato, nas religiões afro, que não existe a idolatria de ser perfeito, né? Se você for pegar o Exu, exata. por exemplo, o Exu é um grande mensageiro da religião, Uhum. né? Ele que leva e traz, e ao mesmo tempo ele é jocoso, ele é malandro, ele É tem essa malandro, coisa, é. né? Então ele traz essa característica que é bem do ser humano. Isso é muito legal que você Exato, falou. não, que é muito natural e que é o real, né? Que acontece aqui, né? E a Sim. gente imaginar que, por exemplo, esses entes, né, que a gente está falando aí, eles estão, assim como nós, humanos, eles estão em evolução. Então, quer dizer, por exemplo, dentro da Uhum. religião, a gente acabou entrando na religião aqui, É, mas de uma a forma religião. muito, Aham. tomando muito cuidado, né, para não Sim. pregar e não, né? Mas assim, dentro da religião, essas entidades, elas estão aqui para fazer um trabalho de evolução, né? Então elas Uhum. estão buscando ainda evolução. Então por isso que às vezes Uhum. quando você vê de fora, quem não é da religião vê aquilo, às vezes o tambor batendo Sim. a entidade falando de uma forma Uhum. mais exaltada, você fala, nossa, daquele susto. Não É. tem essa coisa doce que a gente tem nas religiões Uhum. é, europeias, né? De tudo é bonito, a gente fala muito Uhum. devagar, fala, né? Então Uhum. não tem essa coisa, é bem humano mesmo, né? De Exato, uma certa exato. forma. Mais E é uma forma orgânico, de né? mais orgânica e uma forma de evolução daquelas entidades Uhum. também. O africano trata essa questão da entidade de uma forma diferente da gente. A gente trata de uma forma muito mítica, né? Sim. O africano ele só entende Uhum. é, como um ser, né? Aham. A entidade vem talvez do ente, né? Que é um ser Uhum. que Uhum. passa por um processo e que aí ele É. tem que fazer aquele trabalho Tem de uma uma forma proximidade, né? Tem uma proximidade. Não é tão distante quanto, né, Não, nas e religiões agora a cristãs. gente está vivendo nesse momento um momento muito especial nesse Uhum. sentido, um momento de evolução muito especial. Verdade. Por quê? Porque eu não sei se, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se o ser humano vai evoluir nesse momento, Uhum. nessa situação que a gente está. Porque eu vejo ao mesmo tempo muito. Porque a gente está muito ligado na internet, vê as Sim. postagens, vê as pessoas falando e conversando com as pessoas. Tem muita gente que não está preocupada muito com isso também de evoluir, ou Uhum. até se coloca, não, eu quero evoluir, eu quero fazer, mas não está fazendo, até dizendo que está Uhum. fazendo bem, mas está fazendo mal para as pessoas. Então, isso é uma coisa muito íntima de cada pessoa, uma reflexão de cada um, né? Sim. Das coisas que você faz no seu dia a dia, que você faz para as pessoas, né? E aí, isso, a música, aí a gente volta no tema música, assim, que música que eu estou fazendo, né? A gente vai Uhum. ter, só para aproveitar e fazer uma propaganda, semana que vem nós vamos ter uma discussão durante toda a semana, de segunda a sexta, o tema vai ser música, para que serve?
para que serve a música? Nós somos Muito música, para bom. que a gente Uhum, faz música? uhum, Tem o ego, tem a necessidade de fazer uma coisa para que as pessoas uhum, vejam. Outro dia alguém me perguntou assim, pô, você não está sentindo falta do palco, de fazer show? Eu ficava, cara, uhum, sinceramente, hoje eu uhum, não sinto mais uhum, essa necessidade tão forte de estar no palco, de me expor como um artista, como um uhum. músico. E eu tenho me encontrado assim, estudando muito fazendo um reencontro com a música mesmo, né? Sim, sim, Fazer música, né? Então, assim, hoje a questão da exposição, todo mundo quer ter 1 milhão de amigos, quer expor para o exato. mundo a sua arte. Eu hoje, sinceramente, lógico que eu tenho necessidade, porque eu vivo disso, eu tenho uma Uhum. necessidade até de mercado, de me expor e de Comercial, é. fazer, comercial, né, e capitalista, mas ao mesmo Uhum. tempo também a música está aqui presente enquanto eu estou tocando aqui, para quantas pessoas estiverem Sim, ouvindo, né, e compartilhando isso. Então isso é muito, e essa é a verdadeira essência da música. Então a gente vai discutir semana que vem sobre isso. Eu vou trazer empresários, muito legal. produtores, músicos, para Aonde que vai discutir estar essa discussão? Desculpa te cortar, no Caio. Instagram, no meu No Instagram, seu Instagram, divulga aí. @Ignácio Caio. Então a gente vai fazer de segunda a sexta, no final da tarde, 5 e pouquinho a gente entra, e discutindo essa questão. Música, para que serve? Então, uma reflexão para todo mundo, Legal. né? Porque também tem uma coisa importante, voltando lá atrás no que a gente estava falando sobre a energia da música. O que é importante saber, e o que a gente questiona às vezes, quando a gente fala assim, de algum tipo de música que está mais presente aí hoje, e fala, tem preconceito. Eu tenho alguns preconceitos, sim, com a Uhum, música sertaneja, menos até com funk, sei lá. Mas, uhum. assim, com a energia que está sendo passada através dessa música, né? E a gente tem todo um sistema em torno disso, tanto é que é uma coisa bombástica e muito grande, né? A Uhum. música sertaneja, por exemplo, assim, quem gosta de música sertaneja, tudo bem, mas assim, eu estou falando da energia que a música traz Uhum. para as pessoas. Então, por exemplo, quando Sim. você fala Natal da sofrência, Aham. Natal da depressão, na traição, o cara que vai para a balada e É. pega todas as menininhas e bebe todas, Sim. e isso aí está trazendo para a Uhum. nossa mente Uhum. um estado de espírito que é muito Exato. ruim. É sempre um Então, tema muito frágil, muito, e né, é ruim mesmo de pesado. absorver. Energia ruim. Então, assim, não é a questão de gostar ou não do estilo musical de outro, é a questão de entender o que você está trazendo para dentro da sua cachola, da sua cabeça e transmitindo para as outras pessoas através daquela energia daquela música, entendeu? Sim, sim. Essa que é a questão, né? Não Uhum. tem problema nenhum, cada um ouve a música que quer, mas toma muito cuidado, porque às vezes eu vejo que as pessoas se aprofundam muito naquilo, Uhum. ela entra muito de cabeça naquilo, e aí não é legal, aí não é legal, porque você perde a reflexão, você vira meio zumbi, né? E, Exato. É. o sistema quer justamente isso, né? Que É o você consumidor, você esteja, vai ser um consumidor apenas, né? Não esteja perde a anestesiado. É, individualidade, é. então, alguns tipos de música, gosto de falar da música reggae, que é uma música de elevação, que Uhum. busca elevação, alguns tipos de não que não tenha a parte da diversão também, sempre Sim, tem, a sim, música sim. africana ela é muito Uhum. pautada nisso, mas tem também a reflexão, né? Alguns Sim. artistas africanos refletem muito através da sua música, então prestar atenção na letra, no que no que está falando e no momento realmente, né, de que aquele artista está passando e que ele está passando para as pessoas. Isso é muito importante. O que mais aqui? Ó, Bom, manda voltando. ler. Informações Ah, aqui. legal, boa. Lembrei, cara. Minha Legal. competente produtora já colocou aqui, então, Que as ótimo. informações sobre as lives da semana que vem. Boa, boa. Perfil Ignácio Caio. Ignácio Muito Caio, bom. é. Legal. Ô, Caio, deixa eu te falar. A gente tá caminhando pro finalzinho. O Instagram ele tem um time Um aqui que ele limite, fecha, um limite, né? Temos aí, eu acho que quase 5 minutinhos, né? tá. Só para, enfim, a gente se situar, né? Sabe que eu queria aproveitar que você já tocou um pouco, queria que você demonstrasse mais um pouquinho. O pessoal gosta de ouvir, né? Música boa. É, É, então vamos lá, vamos ver o que eu tenho. Eu não estou com muita coisa aqui, não, porque a gente fez eu armei um QG aqui para poder tocar. Então você vai ver aqui, eu estou com uma bateria eletrônica, eu estou legal, dando as sim. aulas, então eu tenho alguns tambores ali, enfim. Mas vamos ver aqui o que dá para a gente fazer. Falando sobre a música afro, então eu vou pegar Uhum. aqui só uma baqueta. Peraí.
Qual que é a diferença? Eu vejo que tem muito percussionista, tá me ouvindo aí? Eu vejo que tem Tô, muito tô. percussionista, enfim, em vídeos antigos e tal, principalmente. Tinha um cara que era o Papete, que tocava com o Toquinho, eu lembro do vídeo dele e Sim, tal, e ele tocava com a varetinha, né? Tocava com a ah, varetinha de bambu, né? Fazendo sim, alguns ó. toques. É, E é. da onde que vem essa influência? E isso principalmente vem da influência da religião também, porque algumas nações, alguma nação usa o toque, né? Por exemplo, né? Então, isso desde a África já existe essa tradição de usar o sabá, Uhum. o instrumento africano, ele é Sabá. tocado. Aqui também, se a gente for pegar Centro-América, o merengue, né, traz Uhum. essa questão do com a baqueta. Mas o que, que eu gosto de pensar? Como que eu gosto de pensar ritmicamente? Logicamente, eu dou aula na escola lá do B, inclusive, a galera que queira fazer Sim, por percussão ou favor. bateria, já a gente Exato. aproveita e faz uma propaganda. Então, logicamente, quando eu estou dando aula, eu tenho que ser muito didático e muito preciso na informação, Sim. né? Não dá para falar, vai, toca aí do jeito que você achar. Mas quando eu Uhum. vou tocar, eu esqueço um pouco esse lado. Logicamente, eu estudo muito para ter a informação Uhum. rodando na minha cabeça, porque o que, que acontece? Quando você tem a informação está circulando na sua cabeça Uhum. e vem aquele momento que você vai tocar alguma coisa, não estou falando de estilos específicos, quando é estilo Uhum. específico você tem que obedecer. Mas aí você vai brincando com essa ideia. Então, por exemplo, se eu for imaginar o 6 por 8 que a gente fala, Uhum. vou tirar a pandeirola que está suando, peraí, só vou... Uhum. Então vamos lá, dá para ouvir aí o som do Dá, tava cordel? perfeito. Aí, se eu for pegar, Uhum. por exemplo, o ritmo do bembê, que a gente vai usar no Haiti também, vai ter algo parecido com esse toque, isso aqui, seria uma base para tocar o bembê. Aqui a gente vai usar também no Vassi, no candomblé, um dos toques vai usar essa mesma levada, enfim, alujá de Xangô, enfim, você vai ter toques parecidos com esse 6 por 8. E aí pode brincar com essa ideia desse ritmo, Uhum. e aí eu começo a improvisar em cima Uhum. dessa ideia do Você tem uma 6 por 8. célula fixa ali e aí você vai abrindo, né? Já não obedecendo o padrão, eu vou, não, eu vou Uhum. fazer isso aqui que eu tenho. Então, se eu tenho um tipo de música que me dá a liberdade de usar o padrão básico e a partir daí a gente vai experimentando esses sons, né, mantendo ali esse ostinato do pum, pum, tã, 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 eu posso usar essa liberdade em Uhum. qualquer lugar, né? Enfim, você vai Sim. brincando com essa ideia Uhum. do ritmo, que é o ritmo de base que você fez ali, né? Exato. Então, é muito rico, né? Então, eu costumo dividir os estudos que eu faço com os alunos em duas partes, assim. Uma é a parte teórica, é a parte, o correto que a gente falou lá do Aham, Ayrton, aham. O acadêmico. e o acadêmico e outra essa liberdade de você usar Sim. aqueles padrões para fazer o Uhum. seu próprio som, para não ficar o meu Sim. som igual ao seu, igual ao do outro. Então, Não, e a eu música pego africana, ela traz um pouco dessa liberdade. Ela propõe, né, o jogo, né, a brincadeira. propõe. E lembrar outra coisa importante, só para não perder o fio da meada da galera, se caso cair aqui, Uhum. que, por exemplo, quando você pensa numa arritmia e você faz uma pesquisa, que seja empírica, você vai até o local e Uhum. pesquisa, você vai anotar isso. Existem mil variações que acontecem naquele Sim. momento ali Aham. e que você pega uma delas. Uma Você pegou delas faz, cara, uma, claro. isso aqui é o ritmo do maracatu, isso aqui é o bembê, isso aqui é não sei o quê. Então, Uhum. cabe essa vivência. Por quê? Para entender a rítmica,
Você tem que entender como aquele povo vive, É, né? exato. Muito... Então, Caio, por isso, eu vou ter que te cortar porque a gente está vai com cair, né? 15 segundos para Então, finalizar. Eu valeu. queria te agradecer de coração, foi uma aula Obrigado. incrível. O pessoal está aí também agradecendo, dizer para as pessoas que estão ouvindo que a gente vai formatar aí algo maior para colocar na live. Quem tiver interesse já manda um joinha.